O vídeo de hoje é sobre o título de campeão paraibano conquistado pelo Souza Esporte Clube em 2009, o segundo dos 4 conquistados até aqui. E se você quiser saber tudo sobre este título do Dinossauro do Sertão, é de suma importância que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 5 amigos jurássicos, porque Souza tem 5 letras, e confere que eu vou te contar depois da vinheta. No sertão da Paraíba, distante 430 quilômetros da capital do estado, João Pessoa, podemos encontrar o município de Souza, muito conhecido pela presença de centenas de pegadas fossilizadas de dinossauros do período Cretáceo. Foi nesta cidade, às margens do Rio do Peixe, que surgiu em 10 de julho de 1991 o Souza Esporte Clube, time campeão paraibano nos anos de 1994, 2009 e mais recentemente em 2024 e 2025. Aquele Souza campeão paraibano em 2009 era comandado pelo treinador Reginaldo Souza, vindo do Paraíba de Cajazeiras, atual Serra Branca, e que neste ano 2026 estava no Atlético de Cajazeiras. E tinha jogadores como o goleiro Ricardo, vindo do Nacional de Patos, e que encerrou em 2023 no Frei Paulistano de Sergipe. Os defensores Nino Paraíba, vindo do Náutico de Pernambuco, e que atualmente veste a camisa do Cuiabá de Mato Grosso. Mir, vindo do CRB de Alagoas, e que encerrou em 2011 no Alecrim de Natal. Kleber, vindo das categorias de base, e que encerrou no próprio Souza em 2011. E Camilo, vindo do Santa Cruz de Pernambuco, e que encerrou em 2018 no próprio Souza. Os meias, Juninho, vindo do Potiguar de Currais Novos, Rio Grande do Norte, e que encerrou em 2013 no também norte rio-grandense Santa Cruz, da cidade de mesmo nome. Jefferson, vindo do 13, e que encerrou em 2012 no cearense e Casa de Juazeiro do Norte. E Yarley, vindo do Paraíba de Cajazeiras, e que encerrou em 2013 no próprio Paraíba. E Miltinho, vindo do Nacional de Patos, mesmo clube no qual encerraria em 2013. E os atacantes, Edmundo, vindo do Santa Cruz de Pernambuco, e que encerrou em 2012 no paraibano Cruzeiro de Itaporanga. E Manu, vindo das categorias de base, e que neste ano 2026 defendeu o time do Pombal da Paraíba. A estreia do Souza aconteceu no dia 18 de janeiro, em casa, no estádio Marizão, contra o 13. E o Souza venceu pelo placar de 4-0, gols de Miltinho aos 45 do primeiro tempo e Edmundo aos 5, aos 9 e aos 31, todos na etapa final. Em seguida, jogo no dia 21, na cidade de Patos, no estádio José Cavalcante contra o Nacional, que venceu pelo placar de 2-0, gols de Jean Alisson aos 10 e Peixinho aos 24, ambos no segundo tempo. Dia 25, e jogo no estádio Marizão contra o Campinense, e o Souza venceu pelo placar de 2-1, gols de Alex Wilton, vindo do Ferroviário do Ceará, e que encerrou em 2012 no Lan Dong do Vietnã, aos 35, e Edmundo aos 41 minutos, a favor do Souza, e Fábio Júnior aos 5, a favor do Campinense, todos marcados na etapa final do jogo. Pela quarta rodada, jogo no dia 28, em João Pessoa, no estádio Almeidão contra o Botafogo paraibano, que venceu pelo placar de 3-1, gols de Lindoval aos 10 do primeiro tempo e Fredson aos 43 do primeiro e aos 44 do segundo, a favor do Botafogo da Paraíba, e Alex Wilton aos 7 da etapa final, a favor do Souza. Na sequência, jogo no dia 1º de fevereiro, no estádio Marizão, contra o Internacional de João Pessoa, e o Souza venceu pelo placar de 3-2, gols de Rogério Paraíba, vindo do Crato do Ceará, e que encerrou em 2018 no Salgueiro de Pernambuco, aos 9, Mir aos 26 e Camilo aos 38, todos no segundo tempo, a favor do Souza, enquanto que para o Internacional anotaram Júnior aos 28 do primeiro tempo e Fábio Mineiro aos 4 do segundo. O próximo oponente seria a Queimadense, time da cidade de Queimadas, no dia 7, no estádio Amigão em Campina Grande, e as duas equipes empataram em 1-1, gols de Anselmo aos 14, a favor da Queimadense, e Edmundo aos 40, a favor do Souza, ambos na segunda etapa. Em seguida, jogo no dia 15, no estádio José Cavalcante, em Patos, contra o Esporte Clube de Patos, que venceu pelo placar de 2-1. Gols de Robertinho aos 13 e Janeilton aos 23, a favor do Esporte de Patos, e Lázaro, vindo das categorias de base, e que neste ano de 2026 defendeu o também paraibano Pombal, aos 50, a favor do Souza, todos marcados no segundo tempo.
O Souza se classificou para as semifinais do turno ao encerrá-lo em quarto lugar, com 10 pontos, atrás dos também classificados Nacional de Patos, primeiro com 15, Campinense segundo com 12 e 13 terceiro com 11. Foram eliminados o Botafogo da Paraíba, quinto com 9, o Internacional de João Pessoa, sexto com 8, Sport de Patos, sétimo com 7 e Queimadense, oitava, com apenas 4 pontos. O adversário nas semifinais seria o Nacional de Patos, e o primeiro duelo se deu no dia 26 de fevereiro no estádio Marizão, em Souza, e o Dinossauro venceu pelo placar de 1-0, gol de Edmundo, aos 14 do primeiro tempo. A volta aconteceu no dia 1º de março, no estádio José Cavalcante, na cidade de Patos, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Eduardo Rato aos 43, a favor do Nacional, e Manu aos 42, a favor do Souza, ambos ainda na primeira etapa. Resultado que garantiu a classificação ao Souza. O outro classificado foi o 13, que eliminou seu grande rival Campinense após vitória por 2-0 no jogo da ida e derrota por 2-1 no jogo da volta. Ambos os jogos no estádio Amigão, em Campina Grande. O primeiro duelo das finais do primeiro turno se deu no dia 8, não em Souza, mas no estádio José Cavalcante, em Patos, e o Souza venceu o 13 pelo placar de 2-1. Gols de Rogério Paraíba aos 30 do primeiro tempo e Edmundo aos 42 do segundo, a favor do Souza, e Bruno aos 47 da etapa final, a favor do 13. A volta aconteceu no dia 15, no estádio Amigão, em Campina Grande. Mesmo fora de casa, o Souza venceu o 13 pelo placar de 1-0. Gol de Ranieri, vindo do Real Independente, de Jardim de Piranhas, Rio Grande do Norte, e que encerrou em 2021 no baiano Barcelona de Ilhéus, aos 21 minutos do segundo tempo. Resultado que deu ao time da Terra dos Dinossauros o título do primeiro turno e vaga garantida nas finais do campeonato. A estreia no segundo turno se deu no dia 18 de março, em Campina Grande, no estádio Presidente Vargas, contra o 13, que venceu pelo placar de 2-1. Gols de Geraldo Madureira, aos 41 do primeiro tempo, e Cléo Paraense, a 1 minuto do segundo, a favor do 13, enquanto que Alex Wilton, aos 20 do segundo, anotou o único gol do Souza. Dia 22, e jogo em casa, no estádio Marizão, diante do Nacional de Patos, e o Souza venceu pelo placar de 2-1. Gols de Nino Paraíba, aos 45 do primeiro tempo, e Edmundo aos 23 do segundo, a favor do Souza, e Rogério Paraíba contra, aos 23, ainda na primeira etapa, a favor do Nacional de Patos. Em seguida, jogo no dia 25, no estádio Amigão, em Campina Grande, contra o Campinense, e mesmo fora de casa, o Souza venceu pelo placar de 2-1. Gols de Raif aos 26 do primeiro tempo, a favor do Campinense, e Mir aos 43 do primeiro e Edmundo aos 29 do segundo tempo, a favor do Souza. Pela quarta rodada, jogo no dia 28, no Marizão, em Souza, contra o Botafogo de João Pessoa, e o Dinossauro venceu pelo placar de 2-1. Gols de Ailton, vindo do catarinense Guarani de Palhoça, e que encerrou em 2011 no Alecrim de Natal, aos 32 do primeiro tempo, e Edmundo aos 45 do segundo, a favor do Souza, e Didi Potiguar, aos 7, ainda na primeira etapa, a favor do Botafogo. Na sequência, jogo no dia 5 de abril, contra o Internacional de João Pessoa, no estádio Almeidão, na capital paraibana, e o Internacional venceu por 2-1. Gols de Da Silva, aos 15, e Fábio Mineiro, aos 16, a favor do Inter, e Edmundo aos 41, a favor do Souza, todos marcados no primeiro tempo. O próximo oponente seria a Queimadense, no estádio Marizão, no dia 9, e o Souza venceu pelo placar de 2-1. Gols de Edmundo aos 12 do primeiro tempo e Juninho aos 40 do segundo, para o Alviverde, enquanto que para o time de Queimadas, anotou Igor de Lima, aos 26 da etapa final. Pela última rodada, jogo em Souza, diante do Sport de Patos, no dia 12, e o time Alviverde venceu pelo placar de 2-1. Gols de Alex Wilton aos 14, Edmundo aos 31, ambos no primeiro tempo, e Miltinho aos 42 do segundo, a favor do Souza, e Anderley aos 19 do primeiro tempo, e Bruno Recife aos 4 do segundo, para o Alvirrubro Patoense. O Souza estava classificado para as semifinais do segundo turno, após terminar na segunda colocação com 15 pontos, atrás apenas do 13, primeiro colocado com 16, e à frente dos também classificados Campinense, terceiro com 14, e Queimadense, quarta com 12. Ficaram de fora o Sport de Patos, quinto com 7, o Botafogo Paraibano, sexto com 7, o Nacional de Patos, sétimo com 6, e o Internacional de João Pessoa, oitavo com 8, e rebaixado com a pior campanha no geral.
O adversário das semifinais do turno seria o Campinense, e o primeiro duelo se deu no dia 15 de abril, no estádio Amigão, em Campina Grande. E mesmo como visitante, o Souza venceu a Raposa pelo placar de 3-2. Gols de Fábio Júnior aos 7 do primeiro tempo e aos 27 do segundo, a favor do Campinense, enquanto que a favor do Souza anotaram Edmundo aos 38 do primeiro tempo e aos 32 do segundo, e Jefferson aos 5 da etapa final. A volta se deu no dia 19, não no estádio Marizão, mas sim no estádio José Cavalcante, em Patos, e o Souza garantiu sua vaga nas finais do turno ao bater o Campinense pelo placar de 3-1. Gols de Edmundo aos 23, Alex Wilton aos 43, ambos na primeira etapa, e Juninho aos 43 do segundo, a favor do Souza, e Edson Sá aos 37, ainda na primeira etapa, a favor do Campinense. Quem também se garantiu foi o 13, que eliminou a Queimadense, com vitória por 2-0 na ida e derrota por 1-0 na volta, ambas partidas realizadas no estádio Amigão, em Campina Grande. O primeiro jogo das finais do segundo turno aconteceu no dia 22, no estádio José Cavalcante, em Patos, e o Dinossauro venceu pelo placar de 2-0, gols de Manu aos 27 e aos 31 minutos, ambos na segunda etapa. A volta se deu no dia 26, no estádio Amigão, em Campina Grande, e o 13 venceu o Souza por 2-0, gols de Jorge Cajá aos 3 e aos 17 minutos, ambos no segundo tempo, resultado que deu o título do segundo turno ao Galo da Borborema em função da melhor campanha e vaga nas finais do campeonato contra o próprio Souza, vencedor do primeiro turno. O primeiro jogo das finais aconteceu no dia 29 de abril, no estádio José Cavalcante, em Patos, e Souza e 13 empataram em 1-1. Gols de Arley aos 12 minutos do segundo tempo, a favor do Souza, e Jaime aos 21, ainda na primeira etapa, a favor do 13. A volta se deu no dia 13 de maio, no estádio Amigão, em Campina Grande, mesmo como visitante, o Souza bateu o 13 pelo placar de 2-1. Gols de Nonato aos 4 do primeiro tempo para o Galo, e Edmundo aos 20 e aos 41, ambos no segundo tempo, a favor do Dinossauro, resultado que deu ao Souza o seu segundo título de campeão paraibano na história. O Souza foi campeão com Ricardo no gol, Nino Paraíba, Mir, Kleber e Camilo na defesa, Juninho, Jefferson, Arley e Miltinho no meio-campo, Edmundo e Manu no ataque. Deram o dinossauro do futebol que com um chute certeiro reacendeu as chances de Souza. E repetiu a dose aos 41 minutos, um gol de cabeça que parecia escrito para acontecer. Quando o árbitro ergue o braço, a festa é sertaneja em pleno Amigão. Agora é só comemorar esse título, que já há 15 anos que o Souza corria atrás. Há 3 que a gente vinha batendo na trave. E agora chegou a hora. Então comemorar agora, festejar. Souza, campeão paraibano 2009. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade e clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só, e até o próximo vídeo. Tchau!